Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha o canal Jumozão. Eu vou ficar passando aqui essas imagens, são várias páginas abertas aqui no Google, e onde passam vários vídeos meus, das pesquisas, dos materiais que eu tenho de campo. E eu quero explicar para você a razão. Olha o cursor aqui mostrando as coisas. Isso aqui é um vídeo, por exemplo, que eu tenho sobre OVNIs e a Igreja Evangélica, a destruição das religiões. Esse aqui foi aquela investigação lá no rio Ajuruxi, no lago Ajuruxi. Tá aqui a manifestação luminosa que apareceu. Essa aqui foi também bem na frente do lugar onde eu estava abrigado. Apareceu esse cilindro aqui iluminado, um ponto iluminado. Bem, eu vou passando as imagens aqui e vou lhe explicando por que, querido, eu pesquiso sobre esses assuntos, qual o meu interesse, onde isso vai me ajudar, onde vai lhe ajudar. Querido, eu sirvo a Deus. Deus, ele é tudo para mim em todos os sentidos. Meu temor é do Senhor. Eu ainda não estou bem educado. Eu ainda temo coisas que eu não deveria temer. Mas o meu temor está sendo educado para ser todo trazido para Deus. Eu quero alcançar essa graça de ter todos os meus temores entregues a Deus, para eu não ficar temendo coisas outras. Eu tenho essa preocupação, eu sou pregador do Evangelho, eu estou fora da porta. Toda quinta-feira eu estou na rua. Eu tenho um trabalho que eu estou desde 2004 fora da porta pregando. Já mostrei para vocês, inclusive, no vídeo, que era um mercantil e agora lá no lugar é uma igreja. E esse trabalho eu tenho muito zelo por ele. Eu tenho que estar fora da porta. Eu não posso ficar enclausurado dentro de uma congregação, aprendendo sem produzir. Eu tenho que produzir. Aquelas músicas que a gente canta do cantor cristão, da harpa cristã, do inário, de todos as coletâneas que tem músicas sacras, chamadas músicas sacras, de certa forma eu me cansei de cantá-las sem executá-las. A gente fala cada coisa maravilhosa nas nossas músicas. A gente fala que a gente vai fazer isso, que a gente vai para onde ele mandar, que a gente vai entregar tudo, que ele é tudo para nós. Mas aí quando chega a hora da execução, a gente fica devendo, nós ficamos devendo a execução do fazer para Deus. E esse fazer não se trata de pagar, que nós não podemos pagar o que ele fez por nós. O que ele fez por nós não é passivo de pagamento, não tem como você se esforçar a vida toda para pagar. O preço foi muito alto. Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele pagou um preço muito alto com a própria vida. Então o que nós podemos fazer é no muito agradecer. E a minha forma de agradecer é executar, é me esforçar, é identificar os meus defeitos. Eu tenho muitos defeitos. E quanto mais você busca a Deus, mais você descobre que você tem defeitos, você tem coisas a melhorar, você tem muitos problemas a resolver. Quando você fica inoperante, quando você se transforma num frequentador de igreja, você chega à conclusão que está bom, você está na média cristã, você está fazendo o que tem que fazer, você entende que tem que dar dízimo e você dá. Bom, eu estou dando dízimo, eu não estou adulterando, eu não estou nas borracheiras, nas bebedices, nas bagunças, por aí. Então tá bom o meu testemunho. Quando a pessoa fica assim enclausurada, ela entra num sistema, num mecanicismo, ela vira mecanicamente, ela vira uma pessoa legalista. Aí ela começa a pensar que não precisa mudar, não precisa melhorar, ou ela até faz declarações que precisa mudar e precisa melhorar, mas nada disso acontece na vida dela. Bem, eu não suporto esse tipo de situação. Eu não suporto ficar sem executar. Conheço os meus defeitos e quanto mais eu busco a Deus, mais eu identifico que eu tenho defeitos a se corrigir. E essas minhas pesquisas, ela manifesta a minha gratidão a Deus. O querer aprender de Deus manifesta a minha gratidão por toda a graça que Deus tem dado a todos nós. Eu não deixo de agradecer sempre, querido, pelo alimento diário, desde o café da manhã, almoço, janta, as indumentárias.
Eu agradeço a Deus pela nossa casa, pela família que eu tenho, pelas enfermidades que eu tenho, pelas curas que eu tenho. A palavra fala para em tudo dar graças, em tudo a gente tem que dar graça. Então eu agradeço a Deus por Ele me dar essa oportunidade de executar essas obras. Aí eu vejo o seguinte, nessa luta que eu já falei várias vezes, que todo mundo está lutando pela sua fé, todo mundo quer conquistar a sua fé, todo mundo quer que você acredite no produto, na história, no modo de falar dos chamados ícones, das pessoas de renomes. Então, como evangelista, eu quero também que a sua fé venha, mas não para mim pessoalmente. Eu quero que a sua fé seja direcionada por Deus verdadeiro. Aí o que acontece? O maligno, o diabo, nosso rival, nosso inimigo visceral, no que nos odeia com ódio, que nós não temos palavra para identificar o quanto ele tem raiva de nós, Satanás. Ele nos odeia por inúmeras razões. Uma delas eu vou só lhe lembrar o seguinte: ele foi um dos responsáveis pelo impulsionamento da criação. O livro de Ezequiel fala que na multidão do comércio dele, ele fez a coisa expandir, só que ele ficou cheio de si, ele ficou cheio de soberba. Ele chegou à conclusão de que ele deveria ser o herdeiro daquilo que ele fez, daquilo que ele promoveu. Só que Deus não é assim, querido. Deus tem seus planos. Se ele arrenda uma coisa para alguém, ela está arrendada, ela não está dada, ela está arrendada. Deus, na sua infinita vontade, sua soberana vontade, ele decidiu dar tudo para nós. Para quem? Para os seres humanos. Essa é uma das razões que o Satanás tem um ódio visceral de nós. E para que esse ódio dele possa se expressar, ele não pode vir diretamente lhe atacar, ele não pode usar o poder todo que ele tem muito poder. Dos seres criados, ele é o único apresentado com 7 cabeças. Dos seres que foram criados, ele é o único que é anotado ter 7 cabeças. O que significa? Muito conhecimento. Todo o conhecimento da criação ele tem conhecimento. Atualmente uma cabeça dele está ferida. E essa cabeça ferida há de ser restaurada. E quando ela for restaurada, meu querido, as pessoas que desavisadas, elas vão cair na lábia dele com mais facilidade. Bem, mas para que ele continue agindo na vida das pessoas, ele não pode usar todo o poder dele. Ele precisa se camuflar. Ele precisa não se parecer com Satanás. Ele precisa se transmutar em outras coisas. Ele precisa que você, que está me ouvindo, acredite que não é apenas o poder de Deus e o poder do diabo que está em voga na atualidade. Ele precisa que você abra espaço para um terceiro poder. E esse terceiro poder, ele está embutido nisso aqui que eu tenho lhe mostrado. Esse terceiro poder. Eles trabalham para que você... Não, isso não é nem de Deus, nem do diabo. Isso aqui é ET, é extraterrestre, isso aqui é coisa de outro mundo. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a humanidade. É uma coisa totalmente à parte. Ele precisa que haja esse espaço, conquistar esse espaço na mente das pessoas, para que essas possam admirá-lo sem saber que estão fazendo assim. O livro de Apocalipse, ele revela para nós que as pessoas chegarão ao ponto de adorar o próprio dragão. Não é uma coisa escondida, elas vão adorar a Satanás. Mas até lá, enquanto existir todo esse emaranhado de religiões, inclusive, querido, essa OVNIs e a igreja evangélica, se você puder assistir, é interessante você saber como é que eles se escondem, como é que eles se identificam, como é que eles deixam as pessoas ficarem seduzidas pela maneira como eles se aproximam. E isso tudo para que seja mantido um espaço na mente das pessoas, para que elas considerem a possibilidade de haver um terceiro poder. E esse terceiro poder, via de regra, não é nem o diabo nem Deus. É isso que ele quer. Ele procura um espaço na vida da humanidade para que a humanidade não o identifique, porque se ele for identificado, como Jesus o apresenta para todos nós, as pessoas vão correr dele, não vão correr para ele. As pessoas vão se afastar. Então, o trabalho que eu realizo é dar nome aos bois.
Não nomear demônios, que eu já falei muito claro que demônios não tem nome, mas identificar quem é aquele, o que é aquele evento, quem é que está agindo ali, qual é o objetivo daquilo ali. Bem, querido, eu já falei para você de temor. Eu tenho temores no meu coração. Eu não sou totalmente conquistado para o meu Deus. Eu trabalho para isso, eu oro a Deus. Eu apresento o meu coração para Ele, eu apresento a minha deficiência, os meus espantos. No livro do profeta Isaías, existe uma passagem que diz assim: ao Senhor teu Deus santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Olha só, tudo isso é naturalmente, isso é de Deus. Esses temores, esses espantos deveriam ser direcionados todos a Deus. Entretanto, eles são direcionados para outras situações, para outras circunstâncias, para outro tipo de poder. E esses poderes que conseguem tomar esses temores, eles estão nesse trabalho de usurpação, escondidos em várias alcunhas. Eles estão escondidos em várias terminologias, como eu já citei. Eles estão escondidos em nomes como extraterrestre, estão escondidos em feitiçarias, escondidos na maçonaria, nas religiões de um modo geral. Escute você, todas as religiões que tem no mundo atualmente, nesse vídeo bem aqui eu deixo isso bem claro, olha aqui, a destruição das religiões, todas as religiões que você possa mencionar, que já existiu, que existe e que porventura vir a existir, elas vão sucumbir todas. Haverá uma frustração mundial no mundo todo. O mundo vai passar por um processo de frustração ao extremo, a ponto das pessoas sentirem revoltas, um ódio. Poxa, por que eu passei a minha vida acreditando nessas coisas? Há no livro de Apocalipse a revelação de que será tomada essa decisão e será revelado para todo mundo quem é o mentor, quem são os mentores das religiões. Se você quiser saber onde as religiões começaram, elas estão lá no livro de Gênesis, capítulo 6, quando aconteceu aquela cópula entre seres da terra, cópula, diga-se de passagem, não autorizada, entre seres da terra e seres de fora da terra. Então aconteceu aquela cópula naquele momento, e a partir dali foi ensinado um caminho que o homem ele passou a se interessar, curioso, despertou interesse e se afastou de Deus, e todas as religiões começaram a tomar nome, ganhar questões culturais, geográficas, e dali se difundiu. Essas religiões elas foram de certa forma consolidadas na cidade chamada de Babilônia, por isso que ela é chamada de Grande Babilônia. E dali da Babilônia ela foi disseminada para o resto do mundo todinho. Inclusive, a Grande Babilônia, a destruição da Grande Babilônia é a destruição de todas as religiões. Quais religiões que vão ser destruídas? Todas aquelas onde Deus e o Senhor Jesus não é o centro, não é o foco, não é o objetivo. Todas as religiões onde Jesus é apenas uma foto, é apenas um adereço, é apenas algo a se considerar, todas as religiões serão destruídas. Aquele movimento em que a pessoa crê em Deus e busca Deus, aprende de Deus, entrega, estuda a palavra dele, esse daí nem religião é. Esses são pessoas que servem a Deus. Mas como nós vivemos em sociedade, aí a sociedade nos identifica como protestantes, como evangélicos, como cristãos. O cristianismo atualmente ele está dividido em duas facções. O cristianismo romano, que aconteceu, e depois da cisão houve o cristianismo protestante, hoje chamado de evangélico. Então essas duas facções, elas buscam a Cristo, entendeu? Cada uma do seu modo. Eu vou aqui dizer que uma está errada e outra está certa? Não. Eu vou dizer que há comportamentos errados nas duas, há comportamentos certos nas duas. Agora, o que é que vai fazer a diferença? A diferença é quem é o centro. Se Jesus na sua vida ele é apenas um adereço, algo a se considerar, e Jesus tem que disputar espaço no seu lugar, isso aí você está no caminho errado. Se Jesus é o centro da sua vida, ele é tudo para você. Ele é a sua preocupação, a sua perturbação, o seu interesse, o objetivo de vida, você está no caminho certo. Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Tudo Deus entregou para ele, e ele, atualmente, ele está com todo o poder, como ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus é o centro de tudo.
de tudo. As religiões que não pensam dessa forma, essas religiões, elas são parte integrante da grande Babilônia e elas serão destruídas, porque ninguém suportará por tradição ou por conveniência a revelação, a frustração que vai ser dada para o mundo todo quando esses poderes aqui, que se identificam como OVNIs, como ETs, como extraterrestres, como seres espaciais, seres todos, quando esses poderes trouxerem para a humanidade uma história, olha, somos nós que fizemos tudo isso. Isso aqui tudo é nós, negócio de o cristianismo foi a gente que fez isso daí. A humanidade estava muito ruim, a gente resolveu fazer porque para dar uma frenada no mal da humanidade. Então eles vão se apresentar dessa forma e as pessoas vão anuir, porque a sétima cabeça que atualmente está ferida, o livro de Apocalipse fala que ela está ferida, e essa sétima cabeça é justamente ela que direciona tudo isso, é justamente ela que organiza, que orienta tudo isso. Atualmente ela está ferida, então tudo fica bagunçado, cada um tem uma tese, cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma linguagem, cada um tem uma história. Então está bagunçado. Quando essa sétima cabeça for restaurada, como é revelado no livro de Apocalipse, então tudo isso aqui que hoje está ligado ao misticismo, está ligado à esquisitice, está ligado às misuras, tradições, fantasma, disse, não me disse, tudo isso aqui vai ser aglutinado, vai ser explicado para o mundo e o mundo entrará num processo de frustração sem igual. E essa frustração fará com que todas as religiões sucumbam, sem exceção. Pode colocar taoísmo e budismo que são de 5.000 anos, não vai suportar. Nada disso vai suportar. Apenas a fé em Deus, e a fé em Deus não é uma religião. A fé em Deus é um projeto de vida, é uma forma de viver, uma forma de existência, a fé em Deus. Então, querido, o meu trabalho, sou evangelista, estou no campo todo o tempo, e eu chamo a você que serve a Deus, seja evangelista, querido. Sabe por quê? O evangelismo você está levando pancada direto. Isso dá um treinamento para você. Faz você ficar mais maduro, faz você ficar mais resistente aos balanços do dia a dia. Ali você está sofrendo escárnio, ali você está sofrendo o desrespeito da sociedade, porque você está pregando um assunto que a sociedade não quer ouvir. Você ser evangelista, você está falando palavras que a sociedade como um todo, ela não quer ouvir. Não tem povo, as pessoas não estão, poxa, tomara que venha um evangelista para cá. Não. Quando chega, meu Deus do céu, chegou esse falador. É assim que a sociedade percebe. Então, você entre no evangelismo que você vai crescer, querido, você vai amadurecer. É ruim, é desagradável, é desconfortável, mas é um modo de crescer. Eu digo para você, o evangelista, ele é o segundo que mais sofre, porque o que mais sofre é o apóstolo. De verdade, por favor, não confunda com essas coisas de plásticos famosas que tem por aí, apóstolo fulano. Não, em nome de Jesus, não confunda. Apóstolo de verdade, ele não é nem conhecido. Só para você ter uma ideia, o apóstolo de verdade, ele está no campo, ele está morrendo, ele está sem assistência de estar lá no campo, indo para a janela 1040, aquela das coordenadas, ele está sofrendo de verdade pelo nome do Senhor Jesus, o apóstolo de verdade. Aí depois tem o evangelista, porque o apóstolo vai e não sabe se volta. O evangelista vai, prega e ainda volta para casa para dormir. Eu tenho a minha casa para dormir. Então, seja evangelista, querido, entre nessa luta, pregue a palavra de Deus para as pessoas. Bem, então nesse trabalho, dessas pesquisas, eu me dedico a dizer, o mal é o mal. Aí as pessoas, preste atenção, o que é que eu aprendi dentro da Escritura Sagrada? Que a aparência, ela não faz eu identificar quem está ali. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu chegar, cadê aquela foto? Aqui, ó. Nós estamos aqui uma luz, né? Ah, é uma luz. Luz é de Deus. Nós não sabemos, querido. Por quê? Porque diz as Escrituras Sagradas que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, pela aparência, eu estou impossibilitado de identificar qual é aquela fonte. Há um dom sagrado da parte de Deus chamado dom do discernimento de espíritos. Como é que esse dom se manifesta? O melhor exemplo do dom do discernimento de espírito é aquele evento no livro de Jó, quando os anjos santos entram na presença de Deus. Anjos santos entram na presença de Deus. Só que no meio desses anjos santos está Satanás. Mas nenhum dos anjos santos identificou a presença do maligno ali. Apenas o Senhor Deus, quando viu chegar aqueles anjos lá,
Deus falou, de onde vens? Porque o discernimento de espírito leva a identificar muito além das fronteiras da aparência. Então esse dom abençoado da parte de Deus, em que eu atualmente, eu interpreto que há uma ação para desestimular as pessoas em buscar esse dom. Irmãos falando em língua sem interpretar, isso é muito ruim, porque a palavra diz, haja intérpretes. Você pratica a glossolalia, dentro da teologia, é esse o nome que se dá a esse fenômeno, a glossolalia, a capacidade de falar numa língua a qual você não estudou, mas você tem que interpretar, ore para interpretá-la. Se não, ore consigo com Deus, e ao mesmo tempo não se pode proibir, eu não posso fazer uma regra, ninguém pode falar língua, não pode isso, mas também se falar, interprete. Então as pessoas querem falar em línguas, as pessoas querem ser profetas, para serem venerados praticamente. Existe o dom da profecia, é aquele dom em que você recebe informações antecipadas específicas. Tá? Eu sou profeta por quê? Porque eu prego a palavra de Deus, então nesse aspecto eu sou profeta. Eu posso me tornar um profeta pontual se receber uma revelação específica sobre alguma coisa e trazer essa revelação. O profeta não pode ficar calado, ele tem que falar. Então existe tudo isso, as pessoas preferem isso daí que dá fama, dá show, as pessoas se sentem consideradas, prestigiadas, mas elas não procuram o dom do discernimento de espíritos, que é o que nós mais precisamos. O que é isso aqui? É uma luz, então é de Deus. Eu não posso afirmar, querido, apenas pela aparência. Você lembra quando o Senhor Jesus nasceu? Os magos, os feiticeiros que vieram adorar o Senhor Jesus, os magos, eles seguiram uma luz, e essa luz se movimentava, essa estrela, ela se movimentava, e ela pairou por sobre a manjedoura, o estábulo onde estava o Senhor Jesus, sua esposa, a sua mãe e José, seu padrasto. Então ela parou, então é uma luz. Essa luz era de Deus? Sim, porque foi a luz profetizada pelo profeta Balaão. Uma estrela procederá de Jacó. Então Balaão falou que essa estrela apareceria. E os magos ficaram ali olhando para o céu esperando. Quando viram a estrela diferente, seguiram essa estrela. E essa estrela, especificamente, era uma luz da parte de Deus e guiou os magos até onde estava o menino recém-nascido, o Senhor Jesus. E ali eles se prostraram perante Jesus. Por que eles se prostraram? Porque naqueles magos que representavam a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o ocultismo, tudo estava representado naqueles magos. Todo esse poder reverenciou o menino Jesus. Todo esse poder foi lá e se prostrou. Estava figuradamente representado nesses 3 magos. Eles se prostraram perante o menino Jesus. Então essa é a interpretação desses feiticeiros que foram ali adorar o Senhor Jesus. Então, querido, ali deu para identificar. Mas e no dia a dia? Outro dia, um pastor que já faleceu, o pastor Francisco, ele disse que ele vinha na estrada e uma dessas estrelas ficou seguindo ele. Eu vou contar para você que nesse lugar aqui, houve um acidente. Escute só esse relato. Houve um acidente e eu não sei se eu já contei, se eu já contei, me perdoe, eu vou contar de novo. Há um ramal. O ramal, inclusive, tem... Eu passo por esse ramal, tem vídeos meus que eu passo por esse ramal. E houve um acidente e um rapaz bateu a costela e fraturou a costela, atravessou o pulmão dele, ele ficou morre, não morre. Não dava para ir de barco desse lugar que você está vendo no vídeo até a cidade do Mazagão, que é o lugar mais próximo, que poderia ter atendimento médico, que demoraria 8 horas. E o que eles fizeram? Ligaram para um taxista veio pelo ramal, e nesse ramal para poder chegar mais rápido e atender o rapaz. Bem, o taxista chegou no ramal e uma dessas coisas aqui parou bem no caminho. Ele temeu, ficou parado, não acelerou, ficou parado e esperou a luz ir embora. Quando ela foi embora, aí ele continuou no caminho até buscar o jovem, que já não tinha mais o que fazer por ele. Então, de certa forma, essa luz contribuiu na morte do rapaz. Aí eu vou dizer, ela é do mal? Nem nessa situação eu poderia afirmar para você. Apenas o discernimento de espírito, os sentimentos nossos de justiça, de ajudar, de humanidade, vai nos levar a essa conclusão, mas não é por aí, querido, porque você deve se lembrar que um anjo santo matou mais de 180 mil pessoas numa oração de um profeta de Deus, os assírios que estavam prestes a invadir o povo de Deus. Aí eles oraram a Deus
E o anjo santo foi lá e deu fim em mais de 180 mil pessoas, homens de guerra. Então a gente não pode dizer por uma ação ser ruim, ser desfavorável, isso daí é do mal. O próprio Herodes, quando ficou ensoberbecido, um anjo o feriu e ele morreu tudo comido de tapuru, de vermes, foi comido de bicho. Então as ações também não nos dão condições de fazer essa interpretação. Apenas o dom do discernimento de espíritos. E o que é que eu faço, querido? Eu faço com os parcos e poucos recursos que tenho a identificação. E mais do que isso, eu levo as pessoas a perceberem, olha, quando eu vou para esse lugar, eu explico para eles, você não precisa ter medo. Você não tem que ter medo. Você precisa vencer isso. Mas eu não posso apenas falar, eu tenho que executar, eu tenho que demonstrar isso. Por essas razões a gente vai lá durante as noites, naqueles lugares ermos, e demonstra. Porque é só falar é fácil, querido. É fácil você estar sentado num lugar e teorizar a respeito. É fácil você estar atrás de um púlpito e pregar ser o maior valente. Naquela hora ali atrás do púlpito, você é o valentão. Agora, querido, vá para o campo. Aí você vai ver os seus problemas que você tem, as forças que tem lá. Então, por que eu pesquiso isso? Para identificar que o que é do mal é do mal. Não há esse terceiro poder. Não há esse espaço para esse possível terceiro poder. É isso que o maligno quer, que as pessoas cheguem a essa conclusão. Bom, deve ser um outro tipo de poder, né? Porque isso aqui não é nem de Deus, não é nem do diabo. Então deve ter uma coisa pelo meio aí. É exatamente isso que o diabo quer que as pessoas pensem, para que ele continue escondido, agindo na vida das pessoas. Atualmente, a grande Babilônia, que é chamada também de grande meretriz, ela está montada na besta que possui 10 cabeças. Ou seja, Satanás é ele que carrega a grande Babilônia. É ele que patrocina as religiões onde Jesus não é o centro dela. É ele que leva nas costas. Não que ele goste dela. Inclusive, o livro de Daniel fala que eles estão num casamento forçado do barro e o ferro. Eles estão juntos, os artelhos são de barro e de ferro. Ou seja, não combinam um com o outro, mas eles estão forçados ali. Quando esse casamento acabar, vai ser a hora que ele vai destruir, o diabo vai destruir todas as religiões e as pessoas vão ficar sem chão. E quando as pessoas se sentirem sem chão, o diabo apresentará o chão dele para as pessoas. E aí será aquela época do anticristo, que ele vai ser adorado, ele vai ser reverenciado mundialmente. E as pessoas falam, o mundo vai fazer uma musiquinha para Satanás, querido. Existe uma musiquinha feita, um jingle composto, está lá no livro de Apocalipse, que eles vão dizer assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? As pessoas do mundo todo vão cantar essa musiquinha, em homenagem a Satanás, em homenagem ao seu profeta, o profeta do diabo. Então, atualmente eu tenho condição de fazer isso. Eu nem sei, querido, eu vou conjecturar aqui com você, sabe? Você que não serve a Deus, não entende muito o que eu estou falando, talvez não faça sentido. Mas eu fico pensando nessas enfermidades que eu passei. Eu passei uma pisa agora, meu querido. E passou uma e apareceu outra, meu querido. Novamente, não me chorando, mas dizendo para você, eu fico pensando, será que é por causa desse meu atrevimento, entre aspas, dessa minha predisposição em querer avisar e alertar as pessoas? Aí tem um troco, né? Quando você vai para uma luta é uma luta, não é um massacre. Você não vai só para destruir o adversário tem poder do lado de lá. Daniel diz assim que ele é um inimigo de feroz catadura. Então ele tem poder do lado de lá, ele espanca de lá também. Eu espanco daqui, mas ele espanca de lá. E às vezes a nossa guarda não está bem armada, o broquel não está bem, a gente não tem agilidade com aquele escudo pequeno, com o escudo grande, aí passa uma seta e nos atinge. Eu levanto essa conjectura e você pense assim ou não, quiser comentar ou não, eu vou deixar para comentar esse vídeo. É uma pregação, mas eu vou deixar você comentar. Porque eu estou dizendo para você, querido, qual a razão de eu fazer essas pesquisas. Por que eu me meto nessas situações? Deixa eu dizer uma coisa. Deus fala comigo muito através de sonhos. Eu fico pensando assim, tem gente que vai ter uma gripe, aí vem um profeta e fala, eu tive essa pancada enorme de enfermidade, não apareceu ninguém aqui para me dizer alguma coisa ou me consolar. Eu tive que passar, graças a Deus, querido, que a gente tem família. Olha, você tem família, proteja a sua família, ore pela sua família, agradeça sua mãe, seu pai, seus irmãos. Sabe, a família é o projeto de Deus, é uma instituição divina. Graças a Deus eu tenho família aqui que me acudiram, me assistiram e deu para reagir. Então, querido,
essas situações que a gente passa, essas situações que a gente tem que enfrentar, elas nos dão esse conhecimento, nos dão esse crescimento, elas nos dão essas possibilidades de ver de uma outra forma. Eu vou trazer aqui para você, querido, uma coisa interessante. Eu não sei se eu vou ter... Eu vou deixar bem pequenininha a tela, tá bom? Aqui, olha, bem pequenininha mesmo, para ver se eu não infringo em direitos autorais. Olha, eu vou passar esse vídeo aqui, eu vou acelerar. Vai sair um homem daqui fazendo uma coisa no outro, eu não vou falar, porque se eu falar, o YouTube vai pegar e vai dizer que meu vídeo desrespeitou alguma coisa. Então vai sair um negócio daí de dentro e você vai ver que... Deixa eu ver aqui, tá, vai passar... Aí, olha. Bem aqui tem uma sombra estimulando o homem que está fazendo isso. Tá, essa aqui espero que não ter problemas por causa desse vídeo aqui. Eu vou passar para outra. Uma sombra que a câmera pega. Esse aqui são os irmãos que vão desfazer um trabalho de feitiçaria. Aqui atrás desse irmão vai aparecer uma sombra também, olha. E bem no final da oração, que ele vai fazer a oração dele, ele diz em nome de Jesus, mas um trabalho que foi desfeito. Que você sabe, quando tem esse negócio na encruzilhada, é alguém que está fazendo um mal para outro, e não é o bem. Não é o bem, isso eu tenho certeza. Deixa eu chegar logo aqui. Deixa eu ver. Preste atenção aqui, atrás dele, ó, uma sombra se mexe e se esvai. Não era apenas esse vejo, esse aqui também, olha. Uma sombra vai se aproximando. Eu não entendo, eu trabalho com eletrônica, certo? Não sou o melhor entendedor de vídeo. Mas eu não entendo porque certas câmeras, elas realmente pegam essas sombras. Tem um cidadão na Argentina, que ele era vigia ou era, não sei. Ele estava num daqueles estádios famosos. E lá nesse estádio, batia todo o tempo lá no vestiário. Ele descia lá e não via nada. Outro dia ele desceu filmando. Ele disse, eu vou mostrar para vocês não pensarem que eu sou doido. Esse vídeo tá rolando aí pelo YouTube, depois você procura. E ele desce, vai filma o vestiário que estava com as portas batendo. E ele, aos olhos dele, não vê nada, mas a câmera do aparelho que ele está usando capta um vulto passando. Então, esses poderes que estão agindo no mundo, querido, eles não podem ser identificados como um terceiro poder. Eles pertencem ao séquito do diabo. Essas luzes são todas do diabo, é muito difícil de falar pela aparência. Por isso a necessidade do dom. Eu tenho buscado, tenho esperança que Deus me conceda essa graça, querido, do dom, do discernimento do Espírito. Mas nós temos que identificar o que é do mal, é do mal. O que é de Deus, é de Deus, querido. Nós temos que ter, é uma luta assim, meio que às cegas, porque não é pela visão, são outros sentidos que o Senhor Deus nos dá para a gente fazer essas avaliações. E eu trago para você a razão, querido, de eu fazer essas pesquisas. Tem a questão da arqueologia, que eu tenho um certo interesse, mas tem essa questão espiritual, que o maligno não será chamado de mais ou menos maligno. O maligno é maligno. O Senhor Deus não é mais ou menos bom. O Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu lhe convido, você que ainda não serve a Deus, entrega, querido, o teu caminho ao Senhor. Entrega, em russo diz assim, ó, fixate-se a puto epred gaspodan. É assim que venha para o Senhor Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Fixate-se a puto epred gaspodan. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você entendeu? Você não vai ser transformado da água para o vinho exteriormente. Interiormente você vai ser regenerado. Mas exteriormente é um processo, é um trabalho. Eu estou aqui revelando para você as minhas dificuldades, os meus temores, mas que eu os apresento a Deus. Eu me denuncio diante de Deus. É isso que tem que ser feito. Não adianta eu denunciar outro. Eu tenho que me denunciar diante de Deus. Não adianta você me denunciar diante de Deus. Sou eu que tenho que me denunciar. Balaão já dizia, quem denunciará Jacó? Então, querido, eu espero que você tenha entendido. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. 34 minutos. Não sei quantos suportarão assistir todo o vídeo, mas essa é a razão das pesquisas e de todos os vídeos que você vê dessa natureza aqui no canal. Espero que você tenha entendido. Fique com Deus. Boa sorte.